Querido pastor Johnny, está com a palavra. É com você, meu irmão. Amém. Bom, primeiro, a graça e a paz a todos. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão aqui e também os irmãos que no futuro próximo terão acesso a essa mensagem. Orei a Deus para que esse momento fosse um momento singular na vida de todos nós, então que essa mensagem possa chegar ao teu coração e que Deus, na sua graça e infinita bondade, possa falar no íntimo do teu ser. Pois bem, vamos lá. O tema dessa mensagem é: a mudança começa em mim. A mudança começa em mim. Bom, essa mensagem, ela surge no meu coração já há alguns anos atrás. Na verdade, ali na primeira década dos anos 2000, quando alguns escândalos na política surgiram e levou a nossa nação como um todo a um clamor por mudança. Eles estavam ali, inclusive eu, e acredito que boa parte de vocês também, descontentes com a situação, onde foi de fato diagnosticado uma corrupção generalizada, e ali a nossa tentativa, né, com esse clamor, era buscar uma transformação, uma mudança. Só que ao passo que isso foi acontecendo, a gente percebia nas pessoas uma vontade que talvez transcendesse aquilo que elas tinham capacidade de fazer. Eu me recordo que nesse período em si, alguns amigos muito próximos chegaram inclusive a mencionar algumas formas de fazer justiça com as suas próprias mãos. E esse pensamento trouxe inclusive alguns desejos muito obscuros, né? Tinha até algumas ideias do que se fazer para que essa justiça fosse de fato empregada entre o povo que ali estava na sua corrupção. Alguns diziam pena de morte, outros ainda diziam não, decapitação, outros ainda diziam vamos cadeira elétrica para essa galera toda. Enquanto isso acontecia, e eu confesso que eu era uma dessas pessoas, eu pude notar que havia uma hipocrisia no ar, uma hipocrisia latente, uma hipocrisia que talvez esteja no coração do homem a longas datas. E a gente, por não aceitar o fato de talvez estarmos errados, a gente tenta obscurecer isso. Minha mãe costuma falar que existe algo que nós herdamos do nosso pai. E ela fala exatamente assim: nós só herdamos o que não presta dos nossos pais. Óbvio que isso é uma brincadeira, mas quando a gente avalia essa brincadeira, ela tem um fundo de verdade, porque quando olhamos para a matriz, o nosso primeiro pai, e aí eu estou mencionando aqui Adão, ele de fato, nós de fato, na verdade, herdamos dele uma característica, a de não assumir as nossas culpabilidades. Quando a gente olha, por exemplo, depois da queda dele, o Senhor Deus se aproxima do Éden, chama Adão, Adão se esconde, e ali já mostra um diagnóstico do homem caído, né? Ele se esconde de Deus, e Deus chama pelo seu nome, e ele fala: Senhor, eu ouvi, tive medo e me escondi. Ao passo que Deus fala: por um acaso você comeu da árvore que eu disse para você não comer, Adão? E aí está o diagnóstico e a herança que nós recebemos dele. Qual a herança? De não assumirmos a nossa culpa. E pior ainda, colocar a culpa no outro. Porque a fala de Adão, ela continua a ecoar até os dias de hoje. Ele disse: foi a mulher que tu me destes. Ou seja, Senhor, no final das contas, o culpado é você. Se eu estivesse sozinho aqui, nesse meu habitat, isso não teria acontecido. O fato é, nós não assumimos as nossas culpas, nós não nos autodeclaramos culpados. E o tema me parece ser pertinente porque nós precisamos sim de mudança. Não há ser humano na face da Terra que não precise de mudança, de transformação. E essa mudança, ela não começa com quem está do teu lado esquerdo, muito menos quem está do teu lado direito, muito menos com as pessoas que você tem contato diariamente. Essa mudança, ela tem que começar em nós, no nosso coração, dentro do nosso interior. Bom, tendo dito isso, o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para corroborar com o que eu mencionei
se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Eu gostaria que você abrisse e me acompanhasse nessa leitura. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. E olha o que diz, tanto na minha quanto na tua Bíblia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois bem, nós vemos o nosso irmão Lucas, que é justamente o escritor desse texto, trazendo à tona nessa fatia das escrituras algo muito precioso. Ele ilustra essa mensagem nesse primeiro momento, deixando muito claro que o cenário onde isso vai acontecer é justamente em Jericó. Aqui vai acontecer algo que tem efeito eterno. A cidade mais antiga do mundo é palco de algo que perdurará para a eternidade. E ele, sendo um historiador, ele escreve esse texto e me chama a atenção o fato dele declarar, dele expressar que esse homem Zaqueu, que é o personagem desse texto, ele era um publicano e ele era rico. O que me faz perguntar o porquê dele ser tão específico em mencionar que esse homem tinha uma profissão e ele era rico. Eu chego à conclusão que o fato dele mencionar aqui tem 2 desdobramentos. O primeiro, porque não importa qual seja a sua condição social, se você é pobre ou se você é rico. O fato é, todos nós precisamos de Jesus, Senhor e o Salvador das nossas vidas. Não importa qual seja a sua condição. Eu digo isso com propriedade porque nos versos anteriores, esse mesmo Jesus, que nesse instante está em Jericó, minutos ou momentos anteriores, ele também passava ali e encontrou quem? Um mendigo, que era cego. Olha o contraste, um mendigo cego, e aqui nós temos quem? Um rico. E ambos estão em busca de uma mesma coisa, de um Salvador para suas vidas. Olha que interessante isso. Mas também há, segundo a minha ótica, um outro desdobramento. Essa busca de Zaqueu por esse Salvador é aquele grito, aquele anseio que o próprio escritor de Eclesiastes já colocou à tona. Eclesiastes 3:11 diz que há um anseio no interior do homem pela eternidade. Há um anseio no homem pela eternidade. E o que isso tem a ver com Jesus? Ora, tem tudo a ver com Jesus. Afinal de contas, ele é o Pai da eternidade. Então não é sem razão que nós vemos esse homem indo de encontro a Jesus. Enquanto eu falo isso, eu lembro de um episódio que aconteceu sábado passado, inclusive. Depois dos nossos trabalhos evangelísticos, eu cheguei em casa um pouco tarde, e aí fiz uma refeição, e como era tarde, eu não podia dormir, que a barriga estava cheia, e aí coloco a TV lá e começo a sapear. E aí estava passando um programa num canal que eu diria secular, um programa chamado Altas Horas. E lá estava acontecendo
uma competição de músicos cristãos, e ali já estava ao final da competição. E um homem específico cantou lá um louvor muito bonito, e eu vi lá que a câmera passava pela plateia, e tinha algumas pessoas assistindo aquilo, ficaram maravilhadas, algumas com os olhos cobertos por lágrimas, e pessoas que a gente sabe que não testificam da fé que nós temos. Quando acabou aquilo, foi dada a premiação, aí o Serginho, que é o apresentador do programa, virou para três atrizes e atores globais, perguntando a religião de cada um deles. Aí um respondeu a qual religião pertencia, o outro a mesma coisa. O terceiro me chama a atenção porque ele disse o seguinte: gente, há uma atmosfera diferente nesse lugar. Detalhe, ele fala isso e minutos anteriores ele disse que não testificava da mesma fé que nós testificamos. Mas ele constatou que naquele momento algo diferente estava acontecendo ali. Tinha uma pessoa lá que é cristã, a Baby do Brasil, não sei se você conhece. E ela, quando ouve aquilo, ela fala, com razão você falou isso. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Foi arrebatador ouvir aquilo, porque ela aproveitou do ensejo para testificar que aquele ambiente tinha sido transformado porque Deus estava naquele lugar. Aquele anseio, então, que fez com que aquele homem testificasse aquilo, nada mais era do que a presença de Deus. E é essa presença que atrai o homem, é essa presença que nos atrai a ele. Então, não é sem razão que o nosso irmão Lucas faz questão de, nesse momento, colocar essa condição da qual esse homem faz parte. Pois bem, do texto que nós lemos, eu gostaria de pontuar pelo menos 5 questões que são de suma importância para nós. Primeiro porque esse homem, num primeiro momento, como nós vimos no verso 3, logo no começo diz que ele queria ver quem era Jesus. Lembra qual é o tema da mensagem? O tema é: a mudança começa em mim. Nós não sabemos, por certo, qual é a condição que Zaqueu estava naquele momento, mas o texto dá evidências claras que havia dentro dele uma fome por aquele, e somente por aquele que tinha condições de trazer alimento verdadeiro e genuíno ao seu coração. O primeiro ponto que eu quero destacar é: queira essa transformação. Queira, deseje, almeje isso. Agora é fato. Querer ou confirmar esse desejo no seu coração é o mesmo que você reconhecer que existe algo errado na sua vida. E reconhecer que existe algo de errado na tua vida não é algo que talvez nós estejamos desesperados por assumir. Pensa você, se você for casado, principalmente, digamos que a tua esposa vire para você e fala: você precisa de mudança, hein, homem? Desse jeito não dá. Aí você olha para ela sorrindo e fala: é verdade, eu preciso. Eu tenho certeza que o diálogo não acontece assim. Se a mulher chega a esboçar que você precisa de mudança, por certo, você não vai aceitar isso de bom grado. Eu lembro que alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos em casa, e aí eu tinha a tarefa de limpar os banheiros da minha casa. E aí ela sai e falou: limpa o banheiro. Tá bom. Eu tava lá fazendo as minhas tarefas e me fala se eu limpei o banheiro. Quando ela chega em casa, primeira coisa que ela olha: por que o banheiro não tá limpo? Me deu essa peitada, literalmente. Eu falei: porque eu não quis limpar. Mentira, eu não falei isso. Mas eu confesso que essa fala dela mostrou claramente que eu não cumpri com aquilo que eu deveria fazer. Ou seja, eu fui exposto. E essa exposição geralmente não é bem vista por nós. Óbvio que eu dei o exemplo aqui do meu lar, mas isso se aplica a muitas outras áreas da nossa vida. Como, por exemplo, quando você olha para o filho pródigo, ele recebe a herança de seu pai, herança da qual ele não tinha, naquele momento, condições de receber, porque o seu pai estava vivo.
Mas o pai ainda assim dá essa herança, e ele vai para uma terra longínqua, como diz o texto, inclusive aqui de Lucas, capítulo 15, e chegando lá ele gasta absolutamente tudo o que ele tinha, ao ponto de não ter mais nada, e aí restou a ele comer, ou desejar comer aquilo que os porcos comiam. Naquele momento, ele teve um vislumbre de que algo estava errado. Houve um reconhecimento de que algo estava errado. O meu filho aqui diria: pai, algo de errado não está certo. Então, naquele momento, algo de errado não estava certo. E esse reconhecimento se dá, infelizmente, quando a situação está para lá de Bagdá. Seria muito inteligente da nossa parte reconhecer que precisamos de mudança agora e não esperar a situação ficar pior do que já está, né? Se nós fôssemos falar isso para alguns jovens, e os jovens são cheios de ambições, né? Eles poderiam falar: tá bom, essa mudança começa em mim, então eu quero começar com essa mudança agora na minha escola. Eu não aguento ver minha escola como ela tá. A minha mudança, essa mudança que você está mencionando, eu quero que comece na minha igreja. Eu não gosto de como as coisas são conduzidas lá. Ah, eu quero que essa mudança aconteça no meu trabalho, eu quero que essa mudança aconteça no meu país. Ou seja, a gente geralmente, quando pensa em mudança, a gente pensa em coisas macros. Mas eu tenho para mim que o Senhor Jesus quer efetivamente operar uma mudança no micro, no teu íntimo, no teu particular. Então essa mudança, ela tem muita eficácia quando ela começar com você arrumando o teu quarto. Não precisa ser algo tão grandioso, que seja algo pequeno, mas gradual. Certa vez o Senhor Jesus falou em Mateus 7, do verso 3 em diante, ele fala o seguinte: o porquê você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Jesus continua dizendo: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu olho. Gente, Jesus, ele é espetacular. Se você conhece o texto, você sabe muito bem o que ele está querendo dizer. A gente tem uma viga nos nossos olhos. Aí a pergunta que não quer calar é: você tem noção do que é uma viga? Você tem noção do que é um cisco? Cisco, viga, são coisas de tamanhos descomunais. Um cisco quase não se vê. Já uma viga, ela é gigantesca. E de longe você consegue enxergar. E a proposta de Jesus é: tira dos seus olhos essa viga para que você possa depois, claramente, convidar o seu irmão a arrancar o cisco dos seus olhos. Então, o primeiro ponto é: queira essa mudança. Queira essa mudança, queira essa transformação. O segundo ponto, a gente vai encontrar no verso 4 do texto que a gente acabou de ler. Lá diz que ele buscou, ele correu. Aí nós vemos uma evidência muito clara de que ele queria de fato. Ele buscou o único capaz de causar uma mudança genuína e não paliativa em sua vida. Ei, entenda, busque o único capaz de causar uma mudança genuína e não paliativa. Você sabe que no nosso mundo, no planeta Terra, há inúmeras doenças que infelizmente não há cura. Uma delas, por exemplo, é o câncer. Outra é a AIDS. O que há, na verdade, são tratamentos paliativos. O que é um tratamento paliativo? É um tratamento que vai trazer uma qualidade de vida, com aspas, para a pessoa que está enferma. Vai trazer longevidade, mas não é a solução dos problemas. O que Jesus é capaz de fazer na vida do homem não tem nada a ver com paliativos. É algo genuíno. É uma transformação genuína. Não me parece que esse homem tinha identificado isso, mas aquela fome que habitava no seu interior o conduzia a buscá-lo. E isso sim é o que nós
podemos com certeza afirmar. Quer ver uma coisa? Sábado passado, tudo aconteceu sábado passado, mas sábado passado eu visitei uma obra que por sinal é da casa da minha mãe, e lá, eu não sei se você conhece o termo, mas usa-se muito, inclusive, nas minhas atividades profissionais. Engenheiro de obra pronta. O que é um engenheiro de obra pronta? Ele chega e só aponta os erros, né? Ó, tá errado, tá não sei o quê. Ó, não é assim não, podia ter feito isso aqui. Eu quero te dizer que Jesus não é engenheiro de obra pronta. Jesus, ele é o engenheiro que coloca a mão na massa. Ele é o engenheiro que faz acontecer. Ele é o engenheiro que traz transformação, renovo. Então busque, queira, busque. O terceiro ponto, a gente vai encontrar no verso, ainda no verso 4. Porque quando ele decide correr atrás de Jesus e busca Jesus, você há de descobrir comigo que ele teve ali alguns obstáculos, que é destacado no verso 3, mas ele encontra uma alternativa no verso 4. Os obstáculos são as próprias pessoas. Ele tinha uma, entre aspas, deficiência. O fato dele ser pequeno não permitia que essa busca por querer ver Jesus fosse concretizada. Então, ele, encontrando esse obstáculo, ele não se deixa vencer pelo obstáculo. Então, o terceiro ponto é persista. Nessa busca por essa mudança, você vai encontrar obstáculos, mas persista. Não pare, continue. Entenda uma coisa, usando inclusive o termo que o pastor Rai usou aqui. Você sabe que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso, se não me engano, 37, ele diz que lá nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só que quando a gente olha para Apocalipse, lá diz que ao que vencer. A Bíblia está contradizendo a si mesmo? De forma nenhuma. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no verso 12, ele fala: Feliz é o homem que persevera, persista. E ele diz: Feliz é o homem que persevera, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Então, a tua busca por transformação, ela não tem por fim a morte sem a transformação. Pelo contrário, a promessa de Jesus de que na perseverança nós alcançaremos a coroa da vida. Isso está sendo selado não pela fala do homem, mas pela própria palavra de Deus. Então, persista, continue. No verso 5, nós vemos o que eu chamo aqui de quarto ponto. Aqui, sem medo de errar, acontece o suprassumo daquilo que Deus propõe para você que está ouvindo isso agora. No verso 5, nós vemos literalmente Deus se achegando naquele local em que Zaqueu estava. Lembra que ele subiu naquela árvore? E aí ele faz o quê? Ele olha para cima e fala: Zaqueu. Ele chama a atenção de Zaqueu. Sabe o que é o Evangelho de Jesus? Que, por sinal, é o título desse quarto ponto. O Evangelho de Jesus são as boas novas do Senhor. E essas boas novas se dá como? Lembra quando Adão pecou? Por certo, você vai lembrar. Adicionei ao lembretes. Perdão, meu celular está falando aqui. Quando Adão peca, quem é que vai atrás de quem? É Adão que vai atrás de Deus? Ou Deus que vai até Adão? Você lembra que é Deus indo até Adão. E isso é as boas novas do nosso Deus. É Deus vindo ao homem. Esse homem que não tem condição, esse homem que não tem capacidade de ir até Deus, mas Deus vai até ele. Essas são as boas novas de Jesus. Então veja, Jesus olha para Zaqueu e convida Zaqueu, um convite todo especial, que aqui eu chamo de quinto ponto. Nesse quinto ponto,
você vê o próprio Deus dizendo para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém que eu vá para a tua casa. Logo, o que eu quero dizer para você é: leve Jesus para sua casa. Agora, precisamos entender o que é casa. Talvez para alguns, casa seja apenas um local onde, depois de um dia cansativo de trabalho, eu tenho a oportunidade de ir tomar um banho, jantar, deitar, para que no dia seguinte eu comece tudo de novo. E casa é muito mais do que isso. Casa é um lugar de intimidade. Casa é um lugar onde você é quem é. Na sua casa não tem máscaras. Na sua casa, os seus filhos sabem quem você é. Na sua casa, sua esposa sabe quem você é. Na sua casa, o seu marido, mulher, sabe quem você é. Quando éramos ainda noivos, e eu sou casado há 16 anos, muito daquilo que nós fazemos hoje não era revelado lá atrás. Até porque se fosse revelado, pode ser que nem casado eu fosse hoje. Ou seja, a gente acaba escondendo algumas coisinhas. Mas depois que você está nesse ambiente onde você não usa máscaras, as pessoas sabem quem você é. E veja que Jesus vira para Zaqueu e fala: Zaqueu, eu quero entrar na tua intimidade. Eu não quero apenas estar debaixo do teto que você está, eu quero entrar na tua intimidade. A mudança começa onde? Ela começa dentro de nós. Mas ela começa dentro de nós, mas ela é efetivada não é por você, não é por mim. O poder da transformação não acontece porque nós temos apenas boas vontades. Isso é importante que nós entendamos, querido. A transformação genuína, ela acontece porque o evangelho de Jesus, quando ele entra na tua vida, ele te liberta das suas inclinações carnais, terrenas e humanas. O evangelho de Jesus genuinamente transforma pessoas. Eu posso falar hoje que eu fui alvo desse evangelho, porque o velho Johnny é só velho Johnny. Ele ficou lá para trás, porque esse evangelho entrou na minha vida de modo sobrenatural. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Na verdade, eu quero concluir dizendo o que o próprio texto menciona no verso 10. Quando Jesus está na intimidade de Zaqueu, e aqui a gente vê acontecendo uma coisa bem peculiar. Quando Jesus já está na casa de Zaqueu, algumas pessoas observam aquilo e falam: nossa, ele está na casa de um pecador. E Zaqueu percebe aquilo. E ao passo que ele percebe aquilo, ele levanta e fala: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não está fazendo isso aqui para que ele seja salvo. Aqui ele está dando evidências de que ele já havia alcançado a salvação em Jesus. Então essa transformação se deu antes. Aqui é apenas uma demonstração da evidência daquilo que Deus já havia operado em sua vida. Eu concluo dizendo, e aí sim, dizendo o que está sendo declarado no verso 10, onde Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa mudança começa em você, mas ela é aperfeiçoada e ela é concretizada quando Jesus definitivamente, por sua graça e por sua misericórdia, te salva, te transforma. Não paliativamente, mas genuinamente. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que essa palavra tenha falado ao teu coração e que o nosso Deus, que começou boa obra em você e que é fiel para aperfeiçoá-la, aperfeiçoe na sua vida, para a honra e para a glória dele. Amém.